Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão e falar dos reforços que o Dorival Júnior tá pedindo. Será que a diretoria do Corinthians está se mexendo? Olha, já tem dois nomes que estão na pauta, o Mantuan e o Pedrinho. Vou falar também dos desfalques que já foram confirmados pro Majestoso, mas tem gente boa voltando também, então fica ligado. Eu sou o Chico Garcia, se inscreve no canal e bora junto nessa caminhada. Bom rapaziada, vamos começar falando do Timão porque já tem dois desfalques certos pro clássico de sábado contra o São Paulo lá no Morumbi. O lateral Hugo e o volante Maicon estão fora desse jogo. O lateral Hugo, para quem não sabe, teve constatada uma hérnia e vai precisar passar por cirurgia. Não tem prazo certo para a volta dele ainda, mas já sabemos que ele não vinha sendo muito usado. O time tem feito uma espécie de revezamento entre o Matheus Bidu e o Fabrício Angileri nessa lateral esquerda. O Hugo até entrou em alguns jogos, mas na real tecnicamente ele deixa a desejar, não tem aquele nível que o Corinthians precisa. Mas ó, toda a recuperação para ele, porque a culpa não é dele, né? A culpa é de quem foi lá contratar ele no Goiás, que estava em situação complicada, sendo rebaixado para compor elenco meio que sem critério, sabe, meio inexplicável. Já o volante Maicon, que entrou no jogo contra o Ceará, jogou uns 15-16 minutos substituindo Martim e teve que sair do jogo por uma lesão muscular. O problema é que essa lesão pode tirar ele do Majestoso pelo menos 2 semanas fora, talvez até mais dependendo da gravidade. O treinador Michael está enfrentando uma situação complicada porque esse é o primeiro técnico desde que ele voltou que vê tantas lesões no time. Ele tenta manter o Maicon mesmo com futebol tecnicamente não muito convincente, mas a lesão atrapalha ainda mais. Essa lesão muscular não teve grau confirmado ainda, pode ser grau 1, 2 ou 3, mas o fato é que o Maicon está fora do jogo contra o São Paulo. Mas nem tudo são notícias ruins, né? Tem jogador voltando. O Memphis Depay e o Romero cumpriram suspensão automática pelo 3º cartão amarelo e vão estar de volta para reforçar o time. Outro que fez um controle de carga e deve estar à disposição é o Gustavo Henrique, que foi preservado no jogo contra o Ceará. Mas hoje a dupla de zaga titular parece ser André Ramalho e Kaká. Apesar do time ter terminado a última partida com 3 zagueiros, não parece que o Dorival vá adotar esse sistema no clássico, então na linha de 4 a dupla provavelmente vai ser Kaká e André Ramalho, com Gustavo Henrique como opção no banco. Quanto ao Yuri Alberto, não há muita indicação de que ele será relacionado ainda, embora esteja começando a treinar com o grupo e o preparador físico já tenha sinalizado que isso pode acontecer em breve. Para essa quarta ele ainda não tinha condições de jogo e pode ser que só até sexta-feira tenhamos uma definição mais clara sobre a situação dele. Então por enquanto a gente não pode confirmar nem o Yuri nem o Gustavo Henrique com certeza, mas o Gustavo está mais perto de ser relacionado. O Memphis e o Romero sim vão estar em campo depois de cumprirem suspensão. O André Carrilho, que fez uma grande jogada pelo lado direito no último jogo, deu uma entrevista interessante após a partida. Ele falou que o Dorival tem que acordar e colocar ele para jogar mais vezes por ali porque o Carrilho tem muita qualidade naquele setor. Ele também comentou sobre a situação política interna do Corinthians, que está causando um baita incômodo nos bastidores e até dentro do vestiário. O Dorival está tentando blindar o time das turbulências políticas do clube, mas está claro que ele está incomodado, assim como os jogadores. Todo mundo sabe que o clube está vivendo um momento complicado, com uma Assembleia Geral marcada para o dia 9 de agosto, onde vai rolar a votação para a recondução ou não do presidente Augusto. E o conselho do clube está mexendo nas contas nos cartões corporativos de gestões anteriores e o ambiente está pegando fogo. O Carrilho foi bem sincero ao dizer que os jogadores estão acompanhando tudo, mas que isso não pode servir como desculpa para o time não jogar bem, para o elenco não se entregar e não buscar vitórias. Ele acredita que quem resolve dentro de campo são os atletas e que eles precisam representar a camisa e conquistar pontos. Achei essa visão do André Carrilho muito interessante porque ele é um jogador experiente, um líder técnico do elenco e uma voz em que o torcedor deposita confiança. Se ele está com esse pensamento, espero que contamine os demais jogadores. Se os caras de fora do clube não estão ajudando, vai ter que ser o grupo que vai segurar a bronca, blindar o time e mostrar que o que interessa é o que acontece dentro de campo e que eles vão dar o máximo para honrar a camisa do Corinthians. O torcedor está esperando isso e o nome do Corinthians está em jogo. Agora falando dos reforços que o Dorival Júnior tem pedido, eu acompanho o trabalho do técnico há muitos anos e ele não é de ficar pedindo muito reforço não. Ele mesmo já disse que trabalha com o elenco que tem e não gosta de ficar reclamando.
Claro que tem conversas internas, mas ele é um cara que prefere mostrar trabalho com o que está à disposição. Só que dessa vez o Dorival tá quase pedindo socorro, tem falado nas entrevistas que o time precisa de reforços e isso está claro para todo mundo. Mas afinal, que reforços são esses? A situação do Corinthians é complicada financeiramente, o clube tem muitas dívidas e instabilidade política, então dá para confiar que o Corinthians vai contratar? Sim, vai, porque a janela abriu recentemente e ainda tem mais de 1 mês e meio pela frente para contratar. É claro que tem aquela pressão para contratar logo, mas a verdade é que muitas vezes no final da janela, no desespero, você consegue preços melhores para reforços, enquanto quem tenta antecipar acaba pagando mais caro. Por isso essa dinâmica é importante para quem controla o mercado no clube, no caso o diretor executivo Fabinho Soldado. O Fabinho está correndo atrás dos jogadores pedidos pelo Dorival e hoje ouvi o Marco Belo da Rádio Transamérica falar que esses 4 reforços que o Corinthians está buscando são 2 meias e 2 atacantes. Isso chama atenção porque depois da saída do Igor Coronado o time ficou bem carente na armação. No ataque o Corinthians tem usado Thales Magno e Guinegão, um garoto da base e um jogador que é bastante contestado. O Thales Magno fez o gol contra o Ceará, mas não pode ser a única solução. O Héctor Hernandes nem tem sido usado, o menino tem se esforçado, mas não resolve o problema do ataque. No ataque o Corinthians precisa de jogadores que realmente resolvam, principalmente um atacante que jogue pelas pontas com velocidade e habilidade no 1 contra 1, características que o time não tem. No meio-campo, depois da saída do Coronado, o time precisa de um substituto para o Rodrigo Garro. E aqui entra uma confusão porque o Corinthians tem muitos volantes. O Fabinho entende o Matheus Bidu como meia, o que eu não concordo, acho que ele é mais um volante construtor. O elenco ainda conta com Raniel, Charles, Alex Santana, que saiu para o Grêmio, Rian e outros volantes. O que o Corinthians realmente busca é um jogador mais articulador, alguém que tem aquela habilidade para organizar o meio, algo raro e difícil de encontrar, ainda mais por um preço acessível, o que pode implicar buscar até no mercado estrangeiro. Sobre esses reforços, o Samir Carvalho do portal UOL e do Café do Setorista noticiou que o clube já fez sondagens para tentar um empréstimo do Gustavo Mantuan. O Mantuan é um atacante que estava num bom momento com o Vitor Pereira antes de ser negociado com o Zenit da Rússia. O Corinthians conta com a vontade do atleta de voltar para o Brasil, para o clube do coração, e retomar o ritmo, já que o futebol na Rússia não é o melhor cenário por conta do inverno rigoroso e do afastamento da Rússia das competições da FIFA. Mesmo com uma boa grana oferecida lá, o Mantuan tem contrato até 2027 e o Corinthians tenta convencer o Zenit a liberá-lo por empréstimo. Esse retorno do Mantuan seria fantástico porque ele tem 24 anos, está numa idade ótima, é rápido, habilidoso, um jogador que resolve no 1 contra 1 e traz qualidade para o time. Porém, essa negociação não é simples e o Zenit não parece muito disposto a liberar o jogador agora que ele está bem por lá. Mais difícil ainda é a tentativa pelo Pedrinho. O Pedrinho é aquele jogador que o Corinthians vendeu numa das maiores negociações da história do clube, algo em torno de 20 milhões de euros na época que ele foi vendido para o Benfica. Desde então ele teve altos e baixos na Europa até acabar no Atlético Mineiro, onde não brilhou. A ideia do Corinthians é tentar um empréstimo ou uma volta definitiva, mas com muita cautela, pois o salário dele é alto e a diretoria não quer comprometer a folha salarial. Por isso a negociação ainda está em fase inicial, com conversas e sondagens. O que fica claro é que o Dorival quer reforços para fazer o time funcionar, para dar opções táticas e para que o Corinthians não dependa só de jovens da base e de jogadores que estão em má fase física ou técnica. A torcida espera que essas contratações tragam qualidade e agilidade, porque o campeonato está pegando fogo e o Corinthians precisa reagir para escapar da zona de rebaixamento. Enfim, o cenário do Corinthians é esse: desfalques importantes para o majestoso, reforços em pauta, situações internas complicadas, jogadores querendo se impor e uma torcida que está ansiosa para ver o time reagir. A próxima partida contra o São Paulo será fundamental para mostrar se o time está no caminho certo ou se ainda precisa de muito ajuste. Falando um pouco mais dessa busca por reforços, a situação financeira do Corinthians é o principal entrave para fechar com qualquer jogador que o Dorival Júnior deseja. O clube tem dívidas acumuladas há bastante tempo, já vem passando por uma reestruturação financeira e tenta enxugar gastos. Isso faz com que qualquer contratação tenha que ser muito bem avaliada, tanto pelo custo salarial quanto pela forma de pagamento. Empréstimos, salários parcelados, comissões menores para agentes, enfim, o clube está tentando ser mais responsável para não cair numa cilada financeira, porque isso pode comprometer o futuro.
Então, mesmo que o técnico esteja pedindo 2 meias e 2 atacantes, o planejamento financeiro limita muito a ação da diretoria. Além disso, a janela de transferências no Brasil é sempre um período meio louco. Tem clubes que ficam segurando jogadores para não fortalecer adversários, tem empresários que querem empurrar atletas para qualquer lugar e o Corinthians tem que lidar com essa disputa. Não é fácil porque o time está numa situação delicada no campeonato, precisando de pontos para sair da zona de rebaixamento, mas tem que se proteger para não cometer erros que podem ser fatais. A diretoria, com o Fabinho Soldado no comando do mercado, tenta buscar jogadores que estejam dentro do perfil técnico, que tenham vontade de vestir a camisa do Corinthians e que possam ajudar já no curto prazo. Essa combinação nem sempre é fácil de achar. Um ponto que chama a atenção é a insistência em buscar jogadores que conheçam o futebol brasileiro ou que pelo menos tenham passado por aqui antes. A ideia é que não demorem muito para se adaptar porque o time precisa render logo. Um exemplo disso é o interesse no Gustavo Mantuan, que já foi criado na base do próprio Corinthians, conhece bem a casa e pode se encaixar rapidamente no sistema do Dorival. Já o Pedrinho é mais uma aposta arriscada porque, apesar de ter qualidade, ele nunca conseguiu se firmar no futebol europeu e a tentativa agora é dar a ele uma nova chance para voltar a render, aproveitar o ambiente conhecido e se reencontrar com o futebol. Essa história dos jogadores retornando para clubes que os formaram é bastante comum, ainda mais quando o futebol europeu não deu certo. O Corinthians, por ser um clube grande, sempre acaba atraindo esses jogadores que querem recuperar a carreira. Mas claro, isso gera um desgaste para a torcida e para o clube, que às vezes cria uma expectativa que nem sempre é atendida. Tem que ter calma, paciência e principalmente uma avaliação técnica rigorosa para não reforçar o time com jogadores que não têm condições de ajudar. Além dos reforços que estão sendo buscados, o Corinthians também tem apostado em jogadores da base para compor o elenco principal. Essa estratégia é importante não só para reduzir custos, mas também para incentivar os jovens talentos a se desenvolverem e mostrarem seu valor. O Guinegão, por exemplo, é um garoto que subiu recentemente e já tem algumas oportunidades no time. O Dorival gosta de trabalhar com jovens, de dar chances para eles crescerem dentro do profissional, e isso pode ser uma das chaves para o Corinthians se recuperar. No entanto, essa dependência da base também tem seu risco. Jogadores muito novos que ainda estão em processo de formação podem ter oscilações de rendimento, falta de experiência em jogos decisivos e até um desgaste físico maior, já que a temporada é longa e intensa. O técnico Dorival precisa equilibrar essa mescla entre jogadores experientes e jovens da base para que o time tenha consistência. A ausência de peças no elenco devido às lesões tem dificultado isso, porque o time acaba tendo que colocar quem está disponível mesmo que não esteja no seu melhor momento. Outro ponto que vale destacar é o sistema tático que o Dorival Júnior vem tentando implantar. Ele é um treinador que gosta de um futebol mais organizado, que valoriza a marcação forte e a posse de bola inteligente. No Corinthians, ele tem tentado ajustar o time para jogar num 4.231, mas às vezes usa o 433 dependendo dos jogadores disponíveis. A ideia é ter um meio de campo que controle o jogo com volantes que saibam proteger a defesa e meias que criem as jogadas ofensivas. A dificuldade é que o elenco não tem muitos jogadores com essas características. Por isso, a busca por um meia articulador é prioridade para poder dar suporte para os atacantes e aliviar a pressão sobre o time na saída de bola. No ataque, o Corinthians sofre com a falta de um jogador que realmente desequilibre. Thales Magno tem mostrado qualidade, mas ainda não se firmou como titular absoluto, e Guinegão é uma aposta de base. O Héctor Hernandes tem sido uma incógnita, pouco aproveitado e sem conseguir demonstrar seu potencial. Essa falta de opções de velocidade técnica no ataque é um problema que o Dorival vem tentando resolver, mas sem reforços concretos fica difícil. Agora, falando um pouco da parte política e da pressão que o time vem sofrendo, é importante destacar que o ambiente fora de campo está pesado. A diretoria atual está tentando mudar a gestão do clube, reavaliar contratos, cortar gastos e melhorar a saúde financeira, mas isso causa um impacto direto no clima do vestiário. Os jogadores sentem essa instabilidade e muitas vezes isso acaba refletindo em campo. O técnico tenta proteger o elenco dessas turbulências, mas não é fácil. Quando a diretoria está em crise, os jogadores ficam inseguros sobre seus salários, sobre a continuidade do projeto e até sobre o futuro no clube. Além disso, a relação com a torcida tem sido complicada.
O Corinthians é um clube que tem uma torcida muito apaixonada que cobra resultado, mas também apoia muito quando o time demonstra entrega. Com os resultados ruins e a zona de rebaixamento batendo a porta, a pressão aumenta e o time precisa mostrar atitude para reconquistar essa confiança. O majestoso contra o São Paulo será uma oportunidade para isso. É clássico, é jogo de coração e o Corinthians não pode vacilar. O Dorival sabe disso e deve preparar o time para uma partida difícil, mas com muita vontade de vencer. Falando em clássico, é sempre bom lembrar que o São Paulo também está vivendo um momento diferente, com um elenco renovado apostando em jogadores jovens e com um técnico que também quer impor um estilo de jogo agressivo. O majestoso vai ser um jogo de muita intensidade, de marcação forte, e quem errar menos vai levar a melhor. O Corinthians precisa estar preparado física e mentalmente para essa batalha e ter um time organizado para não deixar o rival crescer no jogo. Enquanto isso, os olhos da torcida estão atentos para a movimentação do mercado, para as notícias sobre reforços e para a evolução dos jogadores que já estão no elenco. A paciência é pouca e a cobrança é grande, mas o momento exige calma e confiança no trabalho do Dorival e da diretoria. Se o clube conseguir trazer os jogadores certos, ajustar o time e superar os desafios, ainda dá para sonhar com uma reação boa no campeonato. Por fim, é importante destacar que o futebol é imprevisível. Muitas vezes um jogador que chega desacreditado pode fazer a diferença, um jovem da base pode explodir em um jogo importante e um técnico pode encontrar a fórmula certa para virar a chave do time. O Corinthians tem uma história de superação e não pode desistir agora. A torcida tem que estar junto, apoiar mesmo nos momentos difíceis, porque é essa energia positiva que pode ajudar o time a reagir. A caminhada é longa, ainda tem muito campeonato pela frente e o Corinthians precisa se preparar para isso. Com os desfalques já confirmados, com a volta de alguns jogadores, com os reforços que estão sendo buscados e com a garra do elenco, o time pode dar a volta por cima. Mas para isso vai precisar de união, foco e muita entrega dentro de campo. É isso, pessoal. A gente vai continuar acompanhando tudo de perto e trazendo as novidades para vocês. Vamos juntos nessa luta para ver o Corinthians novamente brilhando e honrando a sua história. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado do futebol pode estar prestes a testemunhar uma reviravolta histórica e brasileira. Fontes ligadas ao mundo dos bastidores esportivos afirmam que Mohammed bin Salman, o poderoso príncipe herdeiro da Arábia Saudita e figura central por trás do fundo que controla o Newcastle United, estaria de olho em um gigante do futebol sul-americano, o Esporte Clube Corinthians Paulista. De acordo com rumores que circulam com força nos bastidores do futebol internacional, o cheque teria feito uma proposta considerada gigante e absurda para adquirir o clube paulista, despertando reações imediatas, de choque, euforia e cautela, entre dirigentes, torcedores e analistas do futebol brasileiro. A proposta, embora ainda envolta em sigilo, estaria na casa dos bilhões de reais, algo inédito na história do futebol nacional. A possível negociação já vem causando agitação no Parque São Jorge. Embora ninguém fale oficialmente sobre o assunto, fontes próximas à atual gestão do Corinthians teriam confirmado que houve sondagens, e que a proposta envolveria não apenas a compra da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, mas também um robusto investimento em infraestrutura, categorias de base e contratações de impacto global. O plano de bin Salman, segundo especulações, seria transformar o Timão em uma potência internacional nos moldes do que vem sendo feito com o Newcastle na Premier League. Se confirmada, a negociação representaria um divisor de águas no futebol brasileiro e reacenderia o debate sobre a entrada de capital estrangeiro em clubes nacionais. Parte da torcida se empolga com a possibilidade de ver o Corinthians disputando em pé de igualdade com os maiores clubes do mundo, enquanto outros demonstram receio com a perda de identidade e autonomia do clube. Por ora, tudo ainda é tratado como uma grande possibilidade. Um burburinho. Mas quando se trata de dinheiro saudita e ambições globais, nada pode ser descartado. O futebol brasileiro pode estar prestes a entrar numa nova era, e o Corinthians, ao que tudo indica, pode ser a porta de entrada. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians.
Até o próximo vídeo, fiel!